Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast de estudo do livro Um Curso em Milagres. Muito grata, muito feliz por estar aqui nesse encontro mais uma vez com essas mulheres incríveis do Essência, com você que está aqui ouvindo a gente. Gratidão, que essa experiência, que esse curso, que essa leitura possa estar acrescentando, somando na tua vida hoje e no teu caminho. Então hoje a gente vai continuar com a leitura do livro-texto. Hoje eu estou aqui com Meire, querida, e Gabi. Nós três estamos firmes e fortes sustentando aqui essa egrégora desse trabalho. E está sendo bem especial para nós, a gente conversa bastante sobre. Espero que, se você sentir de fazer algum comentário, trazer alguma sugestão ou algum insight de como está sendo para você, a gente vai adorar te ouvir. Se você sentir de encaminhar essa playlist para alguém que você sabe que está despertando e que pode se conectar, na verdade eu sinto que esse chamado para compartilhar é uma intuição, né, que pode surgir para você. Às vezes vem a imagem de uma pessoa para você, você conecta com alguém enquanto está recebendo esse conteúdo. Eu te convido a ouvir, porque às vezes uma palavra desse estudo, de um podcast, desse estudo que a gente está fazendo, pode transformar, pode ser uma resposta, pode ser uma chave para a vida de alguém. Então que a gente possa fazer a nossa parte, né, quando acontece essa guiança, que a gente possa ouvir e semear, né? Porque a gente está falando aqui de amor. Então, pode ser bem valioso. É isso, sejam bem-vindas, mulheres maravilhosas. E gratidão por estarem aqui também comigo. E vamos lá, Gabi. Oi, gente. Estamos de volta. Hoje a gente vai continuar o capítulo 1 para a sessão 5, Integridade e Espírito. Está na página 12 para quem está com o livro físico. Então vamos primeiro tirar um momento para silenciar a mente, deixar as tarefas de lado, vai entrando no seu coração, se conectando com ele. Pedindo para estar aberto para aquilo que a gente vai trazer aqui e para aquilo que vier. Aberto para as inspirações, para que o que seja trazido aqui chegue principalmente através do coração e não da mente. Aproveita, se precisar entregar algum pensamento de resistência, de preocupação, usa esse momento e se abre também para a sua intenção, para esse momento, do que você sente de receber aqui, que você se sente aberto para receber. E aos pouquinhos, pode ir retornando. Integridade e espírito. O milagre é muito parecido com um corpo no qual... De novo. O milagre é muito parecido com o corpo no sentido de que ambos são recursos de aprendizado, facilitando um estado no qual venha a ser desnecessário. Quando o estado original
de comunicação direta do espírito é atingido, nem o corpo, nem o milagre servem a qualquer propósito. Todavia, enquanto acreditares que estás em um corpo, podes escolher entre canais de expressão sem amor ou canais milagrosos. Tu podes fazer uma concha vazia, mas não podes deixar de expressar alguma coisa. Podes esperar, adiar, paralisar a ti mesmo ou reduzir a tua criatividade a quase nada, mas não podes aboli-la. Podes destruir o teu veículo de comunicação, mas não o teu potencial. Não criastes a ti mesmo. Não. Tá. Bom, então, aqui nesse primeiro parágrafo, no primeiro momento, ele está falando sobre essa comparação, né, do milagre com a ideia do corpo. Que o corpo, ele faz parte, assim como o milagre, né, ele vai fazer parte desse processo de expiação, dessa cura da mente, né, então ele pode ser utilizado para a gente curar a mente. E tanto que ele fala, né, você pode usar o corpo para milagres ou não, né? Isso depende do propósito que você está utilizando, a matéria, né? As situações aqui. Mas a partir do momento que a gente atinge o objetivo final, a gente não precisa mais nem de milagre nem de corpo, porque a única função verdadeira para essas duas coisas é o do caminho de volta, é a gente chegar na expiação final, né? Acessar a nossa verdade. Aí, em seguida, ele fala um pouquinho sobre a ideia de comunicação, né? Que é na linha 7. Ele fala de uma maneira mais direta. Podes destruir o teu veículo de comunicação, mas não o teu potencial. Não criastes a ti mesmo. E aí eu sinto que ele está falando sobre essa comunicação direta com Deus, né? Porque parte desses processos da gente fazer essa limpeza na mente, da gente curar essas ilusões, é a gente curar a crença de que a gente está separado de Deus, né? Então a gente ir tirando todas essas ilusões de que a gente realmente não se comunica diretamente com Deus. E é isso que ele fala, você pode suprimir o veículo dessa comunicação o máximo. Você pode achar, né, ele usa até a ideia da criatividade, né? Você pode reduzir a sua criatividade a nada, que é essa ideia da criação divina, né? Não só a criatividade de ter ideias legais, né? Também pode estar relacionada nesse sentido, mas ele está falando de uma instância maior, né? Então você pode suprimir isso tudo ao máximo, mas você nunca vai poder abolir 100%, porque você nunca de fato foi separado de Deus. Então isso nunca aconteceu de verdade. Você está acreditando, você criou uma ilusão, um sonho de que isso aconteceu. Mas na última instância isso nunca aconteceu. Então você nunca vai ser capaz de fato de fazer isso, né? Aí ele fala, porque você vai permanecer sempre com o teu potencial, e a última frase, não criastes a ti mesmo. Não foi você que criou esse potencial, né? Esse potencial foi criado por Deus, está em você mesmo. E você não pode nunca mudar isso, porque faz parte da criação de Deus. Muito lindo, muito lindo. Sinto que não tenho muita coisa para acrescentar. Na verdade, eu não tenho nada para acrescentar. Eu pensei muito, eu tô esses dias, né, na minha vida, na minha história, eu tô muito com o símbolo da semente, sei lá, no meu campo, né? Tá vibrando aqui para mim. Até escrevi um pouco sobre isso. E esse final, onde ele fala, né? Pode esperar, adiar, paralisar. Você pode reduzir a quase nada. Me traz muito essa ideia, né? De a gente se fechar, se fechar, se fechar. Mas não importa o quanto a gente se feche, o potencial tá todo ali. E a gente não pode destruir algo que a gente não criou, né? E é isso. Então, pra mim, é bem sincrônico e bonito de ler. E é uau, né? Essa coisa do corpo e do milagre e da necessidade. Tão profundo, porque eu não sei o quanto que esse livro vai falar do corpo e da conexão com o corpo, mas comparar o corpo com o milagre é
é lindo e profundo, porque chama a minha atenção assim, opa, é verdade, o corpo é um milagre. E como que a gente cuida? Como, não só num lugar de como que eu cuido fisicamente, mas tudo que eu trago, né? Todos os pensamentos que eu nutro, tudo. Como que eu cuido desse templo, desse veículo que é um milagre também? E que é, olha que lindo, que já me traz uma ideia romântica aqui na minha cabeça, mas que é um veículo para atingir essa comunhão com o divino, né? Então, é isso. Amém. Sim, eu sinto que é isso mesmo, que ele tá falando do corpo nesse lugar do veículo para a comunicação. Por isso que lá no final ele fala sobre comunicação, né? Então, o corpo, assim como tudo aqui na matéria, é sempre símbolos que a gente usa para a gente acessar de novo essa comunicação, para a gente viver os milagres, que é isso que ele está falando, para a gente chegar no fim, no sentido, né, dos meios, né, para os fins, que seria a gente acessar a verdade que a gente realmente é, né? Então, desfazer todas essas ilusões. 2. A decisão básica daquele que tem a mente voltada para o milagre é não esperar no tempo mais do que o necessário. O tempo pode desperdiçar, assim como ser desperdiçado. O trabalhador de milagres, portanto, aceita com contentamento o fator de controle do tempo. Ele reconhece que cada colapso de tempo traz a todos para mais perto da liberação final do tempo, no qual o Filho e o Pai são um. Igualdade não implica igualdade agora. Quando todos reconhecerem que tem tudo, contribuições individuais à filiação já não serão mais necessárias. Então, na primeira fase do parágrafo, ele chama a nossa atenção sobre a questão do tempo, né? Que tá atento ao milagre, né? É aquilo que a gente conversou sobre a nossa disposição, a nossa prontidão para a cura. Então, quando a gente realmente está na prontidão, quando a gente realmente está no momento da liberação, a gente não perdeu o tempo. É isso que ele está falando. Não se apegar a ideias de tempo, que também é um pouco o que a gente conversou sobre, às vezes achar que eu preciso de muito tempo para curar uma coisa. E muitas vezes a gente pode sim ter já uma prontidão na mente para aquela cura. Só que a nossa crença no tempo nos aprisiona, não permite que a gente acesse às vezes uma cura. E aí na frase 2, o complemento que ele quer trazer para essa ideia, né, é que o tempo então pode desperdiçar, nesse sentido que a gente está conversando, de eu estar muito apegada a ideias de tempo e o tempo desperdiçar o meu caminhar, né? E é muito contraditório porque em um determinado nível da mente, se a gente ficar apegado a ideias de tempo, vai parecer contraditório, porque ele diz que o tempo não existe. Então, como assim? Você está desperdiçando seu tempo se o tempo não existe? Mas o que ele quer dizer é que você perde a chance da cura, porque você está apegado ao tempo, né? Então, você fica achando que você tem que passar, sei, 50 anos curando aquilo para você poder curar. Então, você perde essa oportunidade, daí você desperdiça o tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim como pode ser desperdiçado, como o tempo pode ser desperdiçado. E daí eu sinto que ele está fazendo essa reversão da ideia de tempo na nossa mente, da importância que a gente dá pro tempo, sabe? É como se fosse uma cura na própria ideia de que a gente não pode desperdiçar tempo. Não sei, é isso que eu sinto que vem para mim, né? Então o tempo ele também pode ser parte do milagre, esse desperdiçar do tempo, se você se desapegar dessa ideia de tempo. E daí ele fala, né? Então, o trabalhador de milagres, portanto, aceita com contentamento o fator de controle do tempo, né? Então, no sentido de que o trabalhador de milagres, se contenta em saber que ele não vai ter o controle de em que tempo que vai acontecer o milagre, porque isso tudo é controle. Então, eu achar que eu preciso de 50 anos para curar uma coisa específica é controle também. Eu achar que a cura está dentro ali de um processo específico que eu me identifiquei, que não é a verdade. Assim como o contrário, né? Enfim, achar que tem que ser hoje.
né? E pode ser que não, pode ser que vai ser um processo que parece no tempo, entre aspas, que vai demorar, né? Então é o contentamento do trabalhador de milagres, de saber que ele não vai ter esse controle. Aí ele fala sobre a ideia do colapso no tempo, né? Então, cada milagre, ele já trouxe essa ideia, né? Como se fosse um colapso no tempo que a gente acessa e vai encurtando essa jornada. Porque, que nem ele disse, quando a gente termina a jornada, o tempo não serve para nada, porque ele só existe pra gente acessar as nossas curas, né? Ele é um instrumento, assim, como os milagres, pra gente ir acessando as curas que a gente precisa fazer. Aí agora, nessas frases finais, né, na frase 5 e 6, ele vai trazer um outro conceito, né? Ele vai trazer, primeiro, ó, igualdade não implica igualdade agora. Então, na última instância, somos todos iguais. Todos, essas divisões, os pequenos egos, né? E talvez até no sentido do pai e do filho, né? Tem uma certa igualdade ali na mente, uma união com Deus que a gente acessa. Mas essa igualdade absoluta não significa igualdade agora. Porque agora, no tempo e no espaço, por a gente ter identificações, parece que a gente não é igual, que a gente está identificado com isso. E aí ele fala, né? Quando todos reconhecem que tem tudo, ou seja, quando a gente realmente enxerga quem a gente realmente é, que a gente já está unido a Deus, que a gente já tem tudo, contribuições individuais, afiliação já não serão mais necessárias. Então não vai ser necessário mais nenhum egozinho fazendo contribuições à filiação, porque todo mundo já vai ter acordado, despertado, né, para a mente que de fato é. Então não vai ter nenhuma diferença. Tô processando esse parágrafo que é complexo. Eu achei mais complexo assim de compreender, mas você trazendo essa abordagem me trouxe uma sensação de gentileza, né? Tipo, me trouxe o convite à paciência, essa ideia de trabalhador. Como é que é? Quando a gente reconhece cada colapso, não, essa parte não. O trabalhador aceita com contentamento que pode ser que leve muito tempo, pode ser que leve pouco tempo. Isso não faz parte de uma questão que a gente deva ficar se apegando, porque nessa dimensão existe o tempo linear. Então, se foi muito tempo, desperdiçou muito tempo. Ok, tá perfeito. Se foi pouco tempo, se foi... E essa consciência de que toda vez que o tempo colapsa, todo mundo ganha. E no momento que todo mundo ganha essa consciência de unidade, ninguém precisa mais fazer um trabalho individual, porque é a expiação, né? Complexo, profundo, porém sinto que consegui acompanhar. Não sei se você que está ouvindo a gente também, mas é isso. Sim, senti também que esse parágrafo foi mais intrucado, que ele vai trazendo várias ideias, né, uma em cima da outra, para chegar num lugar, uma ideia mais complexa. E eu sinto que eu meio que repeti o que você falou, e talvez eu faça isso muitas vezes, eu não sei, mas é esse lugar de eu estar falando em voz alta, até pra... Não sei se eu repeti exatamente o que você falou. Talvez eu possa ter trazido outras palavras, mas para você que está ouvindo a gente, para mim, para eu que estou me ouvindo, enfim, a gente pode, com essa repetição, ir integrando melhor, né? Acho que foi isso. Não, com certeza. Até porque eu também, para ir fazendo, foi vários pensamentos sendo juntados, né? E trazer de novo, acho que vai também ajudando a gente a alinhar com o que ele está trazendo, de receber mesmo. 3. Quando a expiação tiver sido completada, todos os talentos serão compartilhados por todos os filhos de Deus. Deus não é parcial. Todas as suas crianças têm seu amor total, e todas as suas dádivas são dadas livremente a todas por igual.
Se não vos tornares como criancinhas, significa que a menos que reconheças plenamente a tua completa dependência de Deus, não podes conhecer o poder real do Filho em seu verdadeiro relacionamento com o Pai. O especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos os meus irmãos são especiais. Se acreditam que são privados de alguma coisa, sua percepção vem a ser distorcida. Quando isso ocorre, toda a família de Deus ou a filiação tem seus relacionamentos prejudicados. Tá. Então aqui no 3, parágrafo 3, a primeira linha, ele fala sobre essa ideia de talento, que está ligado também à última linha, linha 6 do parágrafo 2, né? De que quando todos estivermos, né, unidos na expiação, o que a gente entende como talento, como, sei lá, uma pessoa especial, né, de qualquer forma, né? Aqui no mundo a gente tem muito apego ao especialismo. Não só por especialismos pessoais, né? Então, de coisas, eu gosto disso, gosto daquilo, mas a gente gosta muito da figura do especial, né? A gente vê isso muito, assim, em filmes, em histórias. Então, ou o protagonista, o cantor, a dançarina, o ator. Então, a gente tem muito esse lugar do especial, né? Da competição, onde só um ganha, onde só tem um que vai ter aquele grande talento que pode ser reconhecido, né? E essa é uma ideia do ego, basicamente, né? De separação, como se a gente realmente pudesse ser especial de maneira individual. O que ele traz pra gente é que, na verdade, não existe pessoas especiais separadas, né? Existe um único Filho de Deus. E por isso que essa ideia, nas últimas instâncias, ela é muito insana, né? Porque como assim? Vai existir uma pessoa mais especial que a outra, sendo que vocês são só um só. Então, essas são ideias de apego muito forte do ego, né? Da nossa identidade, de formas como a gente se identifica, inclusive que também estão relacionados, como tudo relacionado ao sistema de pensamento do ego, ao medo, né? Então a gente acha que tem que ser, sei lá, o melhor professor, porque se eu não for tão bom, eu vou ser demitido. Sei lá, a gente tem ideia de medo. Eu preciso ser especial para ser amado, que é o que ele coloca embaixo, né? Todas as suas crianças têm seu amor total. E todas as suas dádivas são dadas livremente a todos por igual, né? E em cima, na frase 2, ele fala: Deus não é parcial. Então essa ideia que é muito comum no nosso sistema de pensamento aqui, de que existem pessoas especiais, parece que pessoas têm sorte, parece que são pessoas que são amadas, parece que tem pessoas que não são amadas. O que ele traz é que na última instância não. Deus não tem especiais, né? E todos recebem o mesmo amor, e todas as dádivas são dadas por igual a todos os filhos da filiação, né? Que é um único Filho de Deus. Não, é porque, sabe o que me chegou ouvindo você falando desse parágrafo? É interessante, né? Porque aqui eu sinto que é como se ele quisesse trazer para palavras algo que vai um pouco além do que a mente é capaz de compreender. E aí ele precisa encaixar em palavras, ele precisa fazer com que a gente compreenda. Por exemplo, quando ele vai falar dessa coisa de se tornar criancinha, da dependência e de todos os talentos serem algo compartilhado por todos. Me veio nesse primeiro momento, assim, nessas primeiras frases, a ideia de que a consciência, ela é compartilhada. Tipo, uma vez que eu atinjo esse estado de unidade, eu acesso tudo. E eu, assim como Gabi, assim como Meira, assim como você que está ouvindo, qualquer ser humano, uma vez que atinja o estado de unidade, simplesmente é tudo. Acessa tudo, acesso todo. Então eu não tenho, esse talento aqui eu consigo, esse aqui não, porque é algo que não sou eu, não fui eu que criei, né? É como acessar a criação, é como ter acesso à nuvem
tecnologia, por isso que eu falei, parece que ele está tentando trazer para palavras humanas mundanas, para que a mente entenda algo que vai um pouco além, porque é sobre esse estado de consciência universal, né, e que contempla tudo e todos. E aí sou eu também tentando trazer para as palavras uma coisa só para que eu possa entender melhor isso que está chegando para mim. E essa frase, né, que você ainda não falou sobre ela, eu quero ouvir o que você tem para dizer sobre a dependência. Você não chegou lá e eu queria super te ouvir, porque é isso, talvez seja uma frase que eu não entendi ainda. Acho que é isso. Meire, pode falar. Depois eu comento a próxima frase. Ouvindo a Andréia falar, me veio algo sobre isso. Primeiro veio de, nossa, mas quando que a gente vai conseguir acessar esse estado mais elevado de, eu sou uma com todo, todos somos um, mas que ao mesmo tempo seria uma versão nossa, assim, sem todas essas crenças, esses achismos e tudo mais. Porque, por exemplo, vamos falar de habilidades que a gente tem, algumas pessoas que já nascem com talentos natos, enfim, me veio nesse lugar. Exemplo, eu não sei tocar violão, eu preciso fazer um curso, tal. Às vezes eu já tentei, fiz um curso, não aprendi, não é pra mim, não nasci pra tocar violão. E aí diversas outras habilidades que eu penso assim, isso não é pra mim e tal, porque tem crença ali de, é muito difícil, eu não posso, tal. E se a gente chega nesse lugar que não tem as crenças, não tem os bloqueios, não posso, não consigo, automaticamente, se o meu irmão ele consegue, eu também consigo, porque esse dom vem de Deus e todos nós temos acesso, enfim. Então é meio que só um complemento no que a Andréia trouxe, mas que me veio essa ideia dessas habilidades, assim, bem interessante. Eu posso falar uma coisa com relação a isso que ela trouxe? Porque até me veio também, Miri, a própria crença de que a gente precisa nesse corpo, nessa vida, assim, nessa experiência humana, que a gente precisa desenvolver X, Y, Z talentos. O fato de incorporar tudo não necessariamente significa que a gente vai precisar manifestar tudo e ser tudo e ter todos os talentos. Agora, refletindo, eu vou falar em voz alta uma reflexão interna. Por exemplo, eu até ouvi outro dia a professora Lucilena falando, uma filósofa falando sobre isso, porque eu posso sim querer aprender a jogar futebol, mas eu não necessariamente vou jogar como Pelé. E isso é uma limitação, entende? A crença de que eu preciso aprender tudo da melhor maneira nessa experiência mundana, talvez ela não faça tanto sentido. Eu sinto que é uma confusão de níveis. A gente tá querendo confundir níveis. Ele tá falando de talentos da última instância, talvez. Ele tá falando talvez mais da santidade, da paz na mente, da felicidade perfeita, do amor perfeito, e não desses talentos menores que são bons como uma didática, que nem a Mary falou, é ótimo para didática, né? Então eu acho que eu não consigo tocar violão, porque eu tenho uma crença, numa ideia de pequenez. Então pode ser que tocar violão seja um veículo de milagres. Pode ser que eu seja inspirada a aprender a tocar violão, a desenvolver esse talento, para que essa ideia na minha mente de pequenez seja curada. E daí eu possa acessar a real herança, que é que eu não sou pequeno, que eu sou grande demais para ser pequeno, da minha grandeza, da minha santidade, do meu amor. É nesse sentido que ele quer trazer pra gente, de que as dádivas de Deus são dadas a todos igualmente. E a gente só precisa curar esses bloqueios, essas barreiras. Perfeito. É isso. É sobre ser. Não é sobre fazer ou sobre ter. Quando a gente vai falar de talento e de fazer, pode ser que haja, assim, limitações, porque a gente está falando do ego, a gente está falando do pequeno eu. Agora, sobre ser íntegra, ser justa, ser boa, ser paciente, ser resiliente, isso é para todos. E aí é isso. Aí agora está completamente claro. Gratidão, Gabi, porque deu um nó aqui mesmo, mas agora sinto que faz todo sentido.
eu sinto que às vezes até se a gente olhar para essas instâncias mais próximas, né, desse mundo, do ego, né, sei lá, um cantor, ele pode ter um talento de cantar e aquilo inspirar a nossa conexão com Deus, sabe? É um talento, mas o talento real não é a música que está sendo cantada, o vibrar da voz dele, mas é aquilo que ele consegue transmitir, a conexão dele com Deus, que é uma herança de todos, né? Que por enquanto é uma contribuição individual, né, da filiação ao todo, mas que um dia vai ser percebida por todos como aquilo que todo mundo já tem, que é a última frase que ele traz no parágrafo 2, né? Quando todos reconhecerem que tem tudo, contribuições individuais da filiação já não serão mais necessárias. É isso. Ok. Então, aí seguindo com o que a Daya perguntou, né? Que é o 4. Acho que vou começar talvez a ler até um pouquinho mais curto, porque senão eu vou ter que voltar muito. E eu não sei se isso faz quem tá ouvindo se perder. Mas a gente tá no parágrafo 3, na linha 4. Se não vos tornardes como as criancinhas, significa que a menos que reconheças plenamente a tua completa dependência de Deus, não podes conhecer o poder real do Filho em seu verdadeiro relacionamento com Ele. Nossa, gente, isso aqui é muito profundo, porque ele levando a gente para longe do ego mesmo, sabe? É aquela frase que a gente falou, né? Demite-te agora de ser o seu próprio professor. É a gente se demitindo desse lugar do protagonista egóico, meu jeito, a minha forma de ser, e admitindo, que nem ele falou, plenamente a minha completa dependência por Deus. Só quando eu plenamente admito isso, que eu posso acessar o poder real do Filho de Deus. Só aí que eu realmente acesso quem eu sou, né? Aí todas essas dádivas, todas essas heranças divinas me são concedidas, porque eu posso acessar isso. Não porque elas estão sendo negadas, que nem ele falou, está disponível a qualquer momento, só que você está identificado com um ego específico, com pensamentos e ilusões do que você acredita que você é. E a partir do momento que você consegue se desidentificar, aí sim você consegue reconhecer aquilo que você já tem, que nem ele falou ali em cima, de reconhecer que você já tem tudo. Esse é o processo. Da gente reconhecer que a gente já tem tudo. E aí a gente acessa o lugar do Filho de Deus, né? Íntegro. Aí ele fala, né? Porque a gente tá falando muito de especialismo do ego, né? A gente conversa aqui muito sobre o especialismo do ego, que eu gosto disso, gosto daquilo, sou assim, sou assado. Mas ele fala o especialismo dos filhos de Deus, né? Dos filhos de Deus, não aborda a exclusão, que é o oposto do sistema de pensamento do ego. Para o sistema de pensamento do ego, para ser especial, tem que ser exclusivo. Isso a gente vê a todo lugar. A gente pode, como eu falei, pode ser na ideia do melhor cantor, da melhor atriz, é exclusivo, é só uma pessoa. Ou pode ser, sei lá, área VIP, para poucos, né? A gente tem, o ego, ele é cheio disso, a gente criou muito essas ideias, porque a gente acredita muito nisso, né? Que os especiais são poucos, os verdadeiramente amados por Deus são poucos. E o que ele traz, não. Para os filhos de Deus, realmente, ele não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos os meus irmãos são especiais. Se acreditam que são privados de alguma coisa, sua percepção vem a ser distorcida. Então, essa ideia de que a gente não é privado de nada, na última instância. E se a gente está acreditando aqui, a gente está identificado com ilusões. E a gente está distorcendo a nossa auto-percepção, acima de tudo. Não só dos nossos irmãos, também, que é a mesma coisa, a forma como a gente olha fora está muito ligado com como a gente olha pra gente mesmo, né? E aí a gente se mantém acreditando nisso e dando realidade, né? Aí a última frase: quando isso ocorre, toda a família de Deus, ou a filiação,
tem seus relacionamentos prejudicados. Ele fala, né, como a gente realmente é um. Assim como quando um milagre é recebido por um é recebido por todos, quando a gente exclui, quando a gente acredita na nossa pequenez, quando a gente acredita que a gente é privado, que poucos são realmente amados por Deus, toda vez que a gente acredita nessas ideias, a gente está acreditando em mentiras sobre a gente mesmo e sobre toda a filiação. Porque a forma como eu me enxergo é a forma como eu enxergo o outro. E por isso que toda a filiação, o relacionamento que a gente tem entre nós, são prejudicadas, né? Por essas percepções que a gente carrega, em primeiro momento, sobre nós mesmos. Nossa, aconteceu aqui dentro de mim, é como se eu tivesse recebido uma coisa no meu coração. E eu não vou saber explicar, mas eu tô bem grata, tô bem emocionada. Eu sinto que isso é muito profundo, né? Essa ideia de especialismo do ego, essa ideia de ou eu sou especial ou eu sou menos do que eu sou a rejeitada, a excluída, né? E essa correção da mente, esse perdão da mente para essa compreensão de que para o Filho de Deus o especial é a inclusão e não a exclusão. E isso é muito enraizado em muitos níveis. Eu tô falando da parte do especialismo do ego, assim. É muito enraizado em muitos níveis. E quando você leu, né, e eu recebi essa frase aqui, todos os meus irmãos são especiais. Isso é algo que eu acredito com todo o meu coração. E a sensação que me chegou foi que nessa hora, tipo, eu recebi uma coisa, assim, sabe, no meu coração. Eu recebi o sentir isso. Eu senti isso com muita verdade, lendo isso e recebendo esse parágrafo da inclusão. Eu vi todo mundo, tipo, a minha sensação aqui, sabe, todos nós estrelas, como as estrelas no céu, brilhando e todos nós especiais, todos nós tão uns quanto os outros, tão especiais uns quanto os outros. E o quanto que eu tô muito emocionada e muito grata, porque por mais que a gente fale e acredite, em algum nível, quando acontece alguma coisa com a gente, instantaneamente a gente se coloca acima ou abaixo. Mesmo que não se torne um pensamento, mas é uma sensação de aconteceu comigo isso, olha que especial. Ou então, não aconteceu comigo isso. E a gente está sempre se nivelando, sempre se comparando, sempre se colocando acima ou abaixo, sabe? E recebendo essa frase, um milagre. Eu sinto que foi um milagre mesmo, assim, tipo, eu recebi no meu coração como se uma consciência encaixou aqui em mim, sabe? De não só saber, mas eu senti isso nivelando, essa igualdade acontecendo dentro do meu coração. E eu tô bem, bem grata. E eu precisava partilhar. Nada, é gratidão. Gratidão mesmo, sim. Porque realmente eu sinto que é muito complexo, né? Não é assim só de entender. Entender a gente consegue entender, mas sentir é isso que você tá falando, né? Porque, que nem eu falei, o ego, gente, esse mundo aqui da percepção criado pelo ego, ele tá 100% imerso nisso. Por isso que facilmente a gente vai sentir essas divisões, né? Essa sensação de, agora eu sou maior, agora eu sou menor. Ufa! Aqui deu certo, então Deus me amou, Deus me abençoou. Aqui deu errado, devo ter feito uma coisa errada. A gente vai muito pra esse lugar, né? Tô sendo punida porque, enfim, tô num lugar ruim. Que é nesse sentido de não estou recebendo o amor de Deus, né? E o que ele traz é que não tem ninguém que é melhor do que ninguém que não seja especial. Todos são especiais, né? Aos olhos de Deus. E a gente acessar isso é um lugar de muita cura, porque a nossa mente tem muito medo. É isso que eu sinto, assim, com essa ideia dos especialismos. A gente é muito amedrontado, a gente tem muito medo da exclusão, a gente tem muito medo de estar nesse lugar pequenininho, né? E aí por isso que às vezes também quer muito esses lugares maiores. Só que tudo que o ego promete pra gente é sempre uma solução que não é uma solução. Então ele vai dizer, sei lá, pra você ser muito especial, você precisa disso. Mas aí você chega lá e não se sente assim.
Porque essa não é a resposta não é o especialismo do ego, é isso que ele está falando. É o especialismo que vai ser dos filhos de Deus, né? Que é da inclusão, não da exclusão. E aí a gente fica nesse processo, muitas vezes cego, né? De buscar essas coisas, movidos pelo medo de sermos excluídos, de termos sido esquecidos por Deus, como se Deus tivesse esquecido o amor por nós, quando na verdade o que ele traz é não. Volta. Deus não esqueceu, né? Todos os seus irmãos são especiais. Você é especial e o seu irmão também é. Que tira a gente também da falsa humildade, que muitas vezes a gente tem, né? Ou da excessiva humildade, né? De achar que a gente é pequenininho, né? Ele fala, vocês são especiais, né? Mas é esse especial sem a comparação. Então é a gente perceber o nosso valor, que é inestimável. Só que é diferente mesmo pro ego, porque pro ego, para ser especial, só pode ser um, né? Mas o que ele traz, não, pode ser um céu estrelado, que nem você trouxe, né? Onde todas as estrelas são especiais da mesma forma. E não é porque eu sinto muito isso que o ego leva a gente. Então, se todo mundo é igual, então todo mundo é tanto faz. Tá? Não tem especialidade, não é nada demais, você é só mais um na multidão. E não é isso. Não é isso. Você é especial como todos os outros, né? E, tipo, você reivindicar também essa luz, né? Que tem dentro de você. Quatro. Em última instância, cada membro da família de Deus tem que retornar. O milagre chama cada um à volta porque o abençoa e o honra, mesmo que ele possa estar ausente em espírito. De Deus não se zomba. Não é uma ameaça, mas uma garantia. Ter-se-ia zombado de Deus caso faltasse santidade a qualquer uma de suas criações. A criação é íntegra, e a marca da integridade é a santidade. Milagres são afirmações da filiação, que é um estado de completa abundância. No começo desse parágrafo ele traz a ideia de que todo mundo vai voltar, né? Que é isso, que na última instância ninguém vai ficar para trás e que os milagres vão fazer aos pouquinhos, né? Esse retorno para todos. E o que, nossa, mais brilha no meu coração é a terceira frase, né? Que ele fala, de Deus não se zomba. Ele fala, não é uma ameaça, mas é uma garantia, né? E daí, ter-se-ia zombado de Deus caso faltasse santidade a qualquer uma de suas criações. Que está relacionado também à frase que ele fala aqui, no primeiro parágrafo, a última frase, a 8. Não criastes a ti mesmo. Você não tem a capacidade de mudar a criação de Deus, né? E nessa instância, para mim, é muito claro isso, né? Se a gente parar para pensar. Bom, se Deus criou o Filho de Deus, perfeito e pleno, como que a gente poderia de fato desfazer a criação de Deus, né? É só através de um sonho mesmo, né? De uma identificação com uma ilusão que nunca é uma verdade. Então, isso nunca poderia ser desfeito. A integridade do Filho de Deus nunca poderia ser verdadeiramente ameaçada. Nunca. Ela permanece plena dentro de nós e vai permanecer até sempre, né? Não tem nem fim do tempo, para sempre. É muito interessante, assim, porque quando eu comecei a ler essa parte, né, de Deus não se zomba, não é uma ameaça, mas uma garantia, aí num primeiro momento, que é a primeira vez que eu leio essa frase, né, no primeiro momento veio, eita, tem um pouco
de uma ironia, eu não sei como é que é a expressão que se fala, mas é tipo, não, isso não é uma ameaça, isso é parece que é mais forte do que uma ameaça, mas aqui no caso é meio que o oposto, assim, é tipo, não tenha medo, porque é garantido que você não vai zombar de Deus, que você não tem esse poder de fazer isso, relaxa, calma, é muito mais um volta, é garantido que tá tudo certo e que a integridade é certa, não precisa se preocupar, não se sinta, porque muito da culpa, né, enraizada no sistema de crença, é esse lugar de não, eu fiz alguma coisa errada pra Deus, eu tô fazendo mal pra Deus, tô fazendo mal pro... Enfim, a ideia de pecado, né? E é lindo quando você vai entendendo, né, é uma linguagem de tanto amor que a gente nem tá tão acostumada. Quando vê isso não é uma ameaça. Epa, ai meu Deus. E aí veio, não, é uma garantia. Gente, olha que lindo. Eu queria trazer essa ratificação, porque talvez quem tá ouvindo, quando lê essa parte, pode sentir a mesma coisa, né? Tipo, como se fosse uma intimidação, que é o contrário disso. Sim, né? E eu sinto também nesse outro lugar, né? Dele dando uma segurança, né? Assim, em muitos momentos do livro ele é fatídico, assim, e é sempre nesse lugar da firmeza, mas é uma firmeza no amor. É tipo, não, nada real pode ser ameaçado. Pode tentar, não vai rolar. Não adianta, não vai rolar, né? E ele ancora pra gente essa certeza, e eu sinto que é pra gente ir desfazendo essas ideias de medo que a gente tem na mente mesmo. E ideias de culpa, que nem você trouxe, porque assim, o que ele traz é que a gente é tão viciado na culpa, no medo, nesse sistema de pensamento, porque a gente acredita que a gente fez algo muito ruim contra Deus, né? Que foi criar um mundo à parte dele. A gente só pensa, como seria viver sem Deus? E a gente acredita em um determinado nível que a gente criou isso tudo e que Deus tá muito bravo com a gente, né? Tá lá planejando a sua vingança, enfim, né? Entre aspas, né, gente? Simbolicamente. E a gente tem muita culpa e muito medo na nossa mente por conta disso, né? Na última instância, a gente está sempre falando dessa relação com Deus e daquilo que a gente precisa curar na nossa relação com Deus, que vai ser manifestado nos nossos desafios no dia a dia, nas relações que a gente tem com as pessoas. A partir do momento que a gente começa a ter também essa percepção, é uma chave que muda naquilo que a gente percebe que se passa dentro da gente e ao nosso redor. Uma oportunidade de cura, né? Uma cura mais profunda. Então, por que eu tô tão apegado, por exemplo, a essa ideia de culpa aqui? Por que quando ocorre essa dinâmica eu sempre me sinto dessa forma? E a gente tem esse convite mais profundo de olhar o que pega na gente, não só nessa história pessoal, porque vai ter muita testemunha de história pessoal nossa, de aconteceu isso quando eu era criança, vai ter isso, e que tá tudo bem, que a gente vai curar também, porque é também uma forma da gente projetar o que tá na nossa mente, mas também entender que são projeções da mente una, que às vezes a gente está fazendo até curas de ideias que estão na mente una, na nossa mente, como o Filho de Deus, e que a gente está curando ali na nossa historinha pessoal, né? Usando também aqueles símbolos ali para ir para dentro e curando, liberando essa culpa, liberando esse medo de Deus, né? Essa falta de confiança em Deus. Cinco. Qualquer coisa que seja verdadeira é eterna e não pode mudar nem ser mudada. Eu vou fazer a pausa porque esse parágrafo é longo, então eu vou explicando frase por frase. Eu acho que, nossa gente, se a gente levar isso aqui a sério, de verdade, a gente tem um guia aqui do que é realmente real e do que não é real, né? Que é aquilo da introdução, né? Se a gente olhar lá a introdução, nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, a gente vai conseguir chegar na última instância o que é real ou não, né? É eterno, dura para sempre, é verdadeiro, pode ser mudado, morre, não é verdadeiro. E aí é um processo muito profundo, porque a gente está realmente falando no mundo da percepção, né? O mundo da percepção, ele é um mundo mutável, de morte, de um tanto de coisa. E não é num lugar de negação, tá, gente? Eu não sinto que é pra gente ir pra esse lugar, isso aqui não existe, não é isso, gente. Isso é o caminho do ego. É mais um lugar da gente reconhecer, né? Da gente ir reconhecendo
E eu sinto que às vezes até pra gente ancorar um pouco mais, né? Então eu entendo que isso aqui é real, que vai ser muitas vezes a nossa paz, né? A nossa conexão com Deus. Então, se eu entendo que isso é o real, eu posso prezar por isso. Eu posso zelar por isso. Eu posso buscar mais isso. Entende? Acima dessas outras coisas que eu começo a entender que não são verdadeiras, que são efêmeras, que podem se tornar, como ele traz no parágrafo, veículos para milagres. Né? Então, as coisas que estão no mundo podem ser e são, muitas vezes, veículos para milagres. Mas, acima de tudo, é o meu posicionamento interno em zelar e proteger aquilo que realmente é real, que façam que essas coisas possam ser cada vez mais veículos para que eu possa ir acessando cada vez mais esse estado da integridade do espírito, me reconhecer como esse espírito íntegro. Você sabe, Gabi, é muito importante o que você falou, muito, muito mesmo. E eu estava fazendo um exercício de gratidão esses últimos dias. Nos últimos dias, eu passei por um processo emocional. Então, quando eu acordava, todos os dias eu acordava e escrevia bastante assim sobre o que eu sou grata. E eu tive um insight, que eu quero até falar mais dele, compartilhar mais dele, mas eu vou trazer aqui para esse podcast, porque pode ser útil para você que está ouvindo e para vocês também. Porque as primeiras coisas que eu agradeci, para muitas coisas assim, não eram desse mundo, era como se não eram verdadeiras. E o meu convite para todas nós, quando a Gabi fala sobre prezar e proteger, às vezes, quando a gente vai agradecer pelas coisas, e não é que a gente não possa agradecer pela nossa casa, pelo nosso corpo, pelo nosso carro, pelas coisas que a gente tem. Não é que não é para agradecer por isso, mas talvez tenta trazer para a tua vida, para a tua gratidão, aquilo que não pode ser ameaçado. Porque assim você vai ganhando consciência daquilo que não pode ser ameaçado. Você vai ancorando mais a tua consciência nisso, porque a vida é efêmera. As pessoas passam, tudo, as coisas acabam, as coisas mudam. E se você deposita a tua gratidão, se você é grata, muito, muito grata, mas a tua gratidão está sempre conectada com as coisas que passam, quando a vida acontece, a estrutura abala demais, entende? Você fortalecer essa gratidão pelas coisas que você sabe que são eternas é um caminho também de fortalecimento, não só de conexão cada vez mais profunda com o Espírito Santo, com a mente santa, mas também de ancorar a tua paz nesse mundo aqui, de poder caminhar nesse mundo aqui sendo sustentada por algo que ninguém pode tirar de você, porque você tem consciência e como a Gabi falou, protege, cuida, zela por isso. Do 5, linha 2. O espírito é, portanto, inalterável, porque já é perfeito, mas a mente pode eleger a que escolhe servir. O único limite imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores. Então, aqui ele vai trazer, né, que o espírito ele é inalterável, lembrando que a gente está na sessão de integridade e espírito. Então, ele está falando sobre a integridade do espírito, que é inalterável. Não dá, a gente pode ter imaginado esse sonho, mas a nossa integridade verdadeira não é alterável, como ele traz ali no parágrafo de cima, né? Não dá pra gente zombar de Deus, não dá pra gente mudar a criação, né? Nesse sentido. Que quem a gente realmente é vai ser sempre quem a gente realmente é, independentemente do que a gente se identificar. E aí ele fala, mas a mente pode eleger a que escolhe servir. Então a tua mente ela pode, porque você seja, o que você é, a tua mente pode se identificar e eleger ali o Senhor que você vai servir. Mas existe uma única regra, né? Não se pode servir a dois senhores. E os senhores que ele vai trazer é o ego, o sistema de pensamento de morte, de dor, de sofrimento e separação, que é o sistema de pensamento do ego, ou o sistema de pensamento de Deus, do Espírito Santo, do amor, da unidade. Então a gente vai estar sempre
alinhado aos propósitos de Deus, do Espírito Santo, em cada pequena atitude nossa, não só nas grandes coisas, porque às vezes eu sinto que a gente vai muito para esse lugar, o heroísmo, é aqui, nesse lugar, nesse momento, eu fui lá e eu fiz o que Deus me inspirou, mas nas pequenas coisas, né? Às vezes uma coisa boba, gente, às vezes escolher no seu café da manhã, sabe? Porque você percebe que lá em cima ele fala pra gente: se não vos tornares como criancinha, lá no 3º parágrafo, significa que a menos que reconheça plenamente a tua completa dependência por Deus. Completa. Completa é no café da manhã. Sabe? Até no café da manhã eu vou sentir. É isso que é pra eu comer? Né? Porque é isso que Deus tá pedindo pra eu fazer no café da manhã, pra eu comer? Entende? Pro ego parece uma grande insanidade. Tipo assim, Deus tem mais o que fazer. Eu, pelo menos no começo, quando eu entrava em contato com essas ideias, meu ego ele vinha muito pra esse lugar. Não, mas Deus tem mais o que fazer do que ficar te dizendo que você vai fazer no café da manhã, que roupa você vai vestir, você vai pra direita, você vai pra esquerda. Mas o que ele traz é não. É esse desejo que você tem de ser independente, de escolher por você mesmo o que fez esse mundo. Então o nosso processo é desse desfazer desse desejo. É a gente realmente admitir a nossa completa dependência por Deus e a gente realmente estar alinhado à vontade dele a todo instante, né? A todo instante, até nessas pequenas coisas. E eu arrisco dizer, Gabi, que principalmente nas pequenas coisas, porque a vida acontece nas pequenas coisas. E não só na hora que a gente vai para a igreja, ou só na hora que a gente vai fazer aquele ato heróico e tomar aquela decisão, e aí fui inspirada por Deus. A vida acontece nos pequenos momentos. E se a gente não é capaz de compreender isso, e compreender que não dá para servir a dois senhores, a gente vai se embananar muito e se iludir muito. Porque é isso, a gente espera os holofotes, né, para poder fazer e acreditar que está em conexão com o divino. O lance é o café da manhã, é a roupa que vai vestir, sim, porque a vida, 99% da nossa vida está nessas situações. Exatamente, né? E aí é esse processo de como que a gente vai escolher viver esse 99%, né? Você vai ser alinhado com Deus, se sentindo conectada, inspirada e seguindo as guianças, né, que forem vindo, ou se vai ser através do ego, né, de pensamentos de medo. E, gente, aí, nossa, a gente pode abrir tanta coisa, assim, nossa, dá muito. Porque se a gente for realmente auto-observadora, a gente vai ver o quanto nessas pequenas coisas a gente tem questões, a gente tem curas, a gente tem milagres. A própria ideia de comida. Comida é uma grande questão na mente. A gente tem muitas ideias sobre comida. Então, se eu, sei lá, vou tomar um café da manhã e eu quero, sei lá, acredito que eu tenho que fazer dieta. E aí eu sou inspirada a comer o bolo de chocolate delicioso que tá lá em cima, é uma escolha por um milagre, às vezes, entende? Então, às vezes, nessas pequenas coisas, Jesus vai te convidar a olhar para lugares da sua mente que às vezes você não tá olhando. Que pode gerar um desconforto, mas que é um convite para o milagre. E daí parece que é pequeno, é ali o bolo de chocolate, mas ele vai te convidar a olhar para ideias de culpa, ideias de corpo, ideias de alto amor, ideias de exclusão. Tem tantas ideias na mente que um pequeno ato pode estar significando para cada pessoa, e que se a gente realmente estiver seguindo ali a guiança, aquilo que Jesus pede pra gente, que o Espírito Santo pede pra gente, a gente vai poder acessar de cura, em detrimento do que seria, por exemplo, seguir o segundo senhor, que seria o ego. Não, o bolo de chocolate não. É melhor eu comer aqui uma frutinha, um pedacinho aqui dessa frutinha, porque eu vou seguir a dieta. Um exemplo. Porque pode ser que um dia vai te ser guiado a não comer o bolo de chocolate, a comer a frutinha, porque você pode estar trabalhando questões de disciplina, entende? É isso, é esse o processo, esse é o lugar na mente que o Curso de Milagres traz pra gente. Por isso que não é sobre a forma, pra você desencanar dessas ideias de certo e errado. Ele não tá interessado em certo e errado, em dieta, em se é pra você deixar de comer isso, é pra você comer aquilo, o seu passado. Ele não tá interessado nisso. Ele pode pedir pra você fazer coisas contraditórias em dias diferentes. Mas ele quer curar a sua mente. Ele quer que nada desse mundo realmente te aprisione. Ele quer que você não acredite em nenhuma dessas leis criadas pelo ego. De que você precisa estar aprisionado, que você precisa estar servindo a essas leis. É isso que ele realmente quer.
E nesse lugar é a nossa presença, da gente seguir e topar os treinos, topar aquilo que ele quer curar na nossa mente, para que a gente possa ser livre de fato, né? Livre desse mundo, dessas questões que se tornam peso, que se tornam pequenos sofrimentos a cada momento do nosso dia. Gratidão. Maravilhoso, maravilhoso. Linha 4, parágrafo 5. Se escolhe fazer as coisas desse mundo, a mente pode vir a ser o veículo pelo qual o espírito cria segundo a linha da sua própria criação. Se não escolhe livremente fazer assim, retém seu potencial criativo, mas coloca-se sob um controle tirânico, em vez do controle da autoridade. Como resultado, ela aprisiona, pois tais são os ditames dos tiranos. Mudar a tua mente significa colocá-la à disposição da verdadeira autoridade. E aqui ele começa a mexer em outras temáticas que são temáticas que o ego não gosta muito, né? Ele não gosta muito. Porque muitas vezes ele vai falar que muitas vezes o nosso problema é um problema de autoridade. Porque a gente acha que a gente é Deus, né? Com o ego, a gente acha que a gente pode fazer do nosso jeito. A gente tem problemas de autoridade. Por isso que a gente é tão rebelde. Por isso que quando a gente fala das lições, que é difícil a gente seguir especificamente, o que pede, é porque a gente tem um problema de autoridade, né? E a autoridade nesse sentido, né, da gente seguir aquilo que é pedido por Deus a nós, e de autoridade no sentido de autoria. A gente quer escrever do nosso jeito. A gente quer criar do nosso jeito, né? E o que ele vai trazer muitas vezes, né, não é que Deus tem essa autoridade que a gente não pode criar. É que muitas vezes o que a gente quer criar não é possível, né? Não é verdadeiramente possível com quem a gente realmente é, porque só cria mais ilusões. Não tem como a gente criar o nada. Então, essa que é a grande questão também, né? Até do início para um curso em milagres, desse diminuto e longo instante que a gente cria essa realidade. Não é que era proibida essa realidade de ser criada, é que ela só não é possível. E a gente, na nossa rebeldia, a gente quer, não, isso tem que ser possível. Tem que, entre aspas, né, a gente se equivoca nesse pensamento. Não é possível um mundo à parte de Deus. Não é possível o seu filho ser diferente do que ele é. Não é possível ele deixar de ser íntegro como ele é. É impossível. Então não é nem que Deus está lá com um pai malvado falando, você não pode, criancinha, fazer. Não é isso. É que só é uma ideia impossível essa que você está atrás. Porque ela não é verdadeira, porque ela é uma ilusão, né? E eu sinto que nesse parágrafo ele fala bastante sobre isso. Sobre a importância da gente nos devotar à autoridade, que é diferente do controle tirânico do ego. Porque a autoridade de Deus não vai levar a gente para o sofrimento. Que é isso que a gente pensa, né? Que tá sob a autoridade de alguém, a gente vai sofrer, a gente vai ser suprimido, que a gente vai ser menor, que vai ser ruim, quando a vontade de Deus para nós é a felicidade perfeita. Então, seguir a autoridade de Deus é a gente ser verdadeiramente humilde, de entender que Deus talvez saiba melhor o caminho pra gente, para que a gente viva a nossa felicidade. E esse é o respeito verdadeiro da autoridade de Deus, que é muito diferente da tirania do ego. Porque o ego ele vai fazer a gente fazer o que ele quer para manter a gente preso nas ilusões, para manter a gente com medo, né? Então, um exemplo lá do bolo. Então, eu vou comer e aí eu vou ficar sofrendo, porque não posso comer, sou feia, deveria estar fazendo isso ou aquilo, ou revivo histórias do passado e eu fico sofrendo, tô na tirania do ego, né? E que nem a gente falou, o exemplo contrário, eu, às vezes vou comer, mas eu fico culpada. Tô presa na tirania do ego também. É um exemplo bobo, mas o que o ego faz é nos prender nessa tirania de sofrimento. E ele coloca pra gente que o caminho dele vai ser sempre o melhor, né? Então, tanto que quando vem, geralmente, a gente às vezes fica confuso com guiança, não é porque a gente não recebe a guiança, é porque a gente tem apegos nesses caminhos que o ego traz. É muito embrulhado ali no papel de presente, muito legal.
Só que a única coisa que ele promete pra gente de fato, e o livro vai trazer, é sofrimento, morte e dor. É isso que o ego promete. Isso é o que ele vai cumprir. A única coisa que ele vai cumprir pra gente. Nada além disso. Vou deixar você falar, Meire. Sabe uma coisa que chega pra mim assim, quando a gente quer impor essa autoridade do nosso ego, né? É que a gente tá sempre numa busca pelo conforto, pelo que a gente entende que é mais confortável, o caminho que é mais confortável, é mais agradávelzinho aqui pra mim. Só que essa busca insana e inconsciente muitas vezes pelo caminho mais confortável, trazer essa consciência, tá bom, você prefere ficar um pouco desconfortável porque não é tão o seu gosto fazer isso, mas que é a guiança, né? Ou você prefere sofrer? Porque o caminho confortável que o ego tá querendo sugerir ali, que naquele momento pode não trazer o desconforto que talvez a guiança traria, inevitavelmente vai levar para o sofrimento. Inevitavelmente, porque é sobre essa tirania. É sobre o Senhor que a gente está servindo, que não é Deus, né? A autoridade que a gente está servindo, que não é Deus. A gente é isso, né? E tudo bem, compaixão com seres humanos, com todos nós, a gente tem que ter essa autocompaixão, mas é essa ideia, né, de eu sei melhor que Deus. Eu sei aqui o que eu preciso. Deus está dizendo aqui, mas eu tenho o meu caminho aqui, que eu que tô aqui nesse corpo, eu que sei. E aí a gente vai girando em círculos e acabando no mesmo lugar. Eu acho que é isso. Se a gente olhar para nossa vida, a gente vai poder refletir sobre isso, né? Tá, quantas e quantas vezes a gente acabou no mesmo lugar? Talvez é aquela pequena disponibilidade. Será que talvez não exista um outro jeito? E aí a gente reflete. Pode falar, Meire. O que eu senti foi algo bem parecido com o que você trouxe, conforme Gabi falou, que às vezes a gente se pergunta, né? Mas será que vem a intuição? Será que eu tô escutando? Como que nem eu já perguntei pra Gabi, como que a gente sabe o que é a guiança e tudo mais? E aí, é isso, vem a guiança. E é isso, a gente fala, deixa eu sentir aqui. Aí vem a resposta. Você olha e fala assim, não sei, será? E é muito doido assim a gente não confiar que o caminho que Deus coloca é o melhor. A gente ia, claro, por conta de crenças e tudo mais, todo esse pacote do ego que foi muito bem estruturado, esquematizado, a gente vai pelas preferências do ego. É tipo, deixa eu ir por esse caminho que eu já conheço. É desconfortável? Porque vai ter toda essa culpa e tudo isso, mas você já conhece. E aí eu não sei também, Gabi, o que você pode trazer sobre... Eu fui no negócio aqui e me perdi. Eu não sei o que você pode trazer sobre esse nosso medo da mudança, esse nosso medo do novo. Porque o que a gente está fazendo aqui, esse desfazer, é um convite para algo completamente novo. E talvez, até vem o que eu acho que pode ser a resposta. Que o nosso ego, ele já tem toda a estrutura dele ali. Ele quer que a gente continue seguindo. E toda vez que a gente vai para algo novo, a gente se aproxima do que é verdadeiro. E aí ele fica doido, né? Mas... caso você queira acrescentar, enfim, não sei se ficou clara a linha de pensamento, mas é isso. Sim, amiga, sim. Sinto que é bem esse caminho mesmo, né? Desse apego que a gente tem às formas que a gente já conhece, né? Esse medo do novo, esse medo do futuro. Porque se a gente for parar pra ver, e ele fala isso, né? É sempre a primeira vez. Eu sei sempre a primeira vez, mesmo que você faça 50 vezes a mesma coisa, você tá sempre fazendo uma coisa nova. É que a gente é muito treinada pelo ego a não acessar os instantes do momento presente. A não acessar que de fato é sempre a primeira vez. Então, nesse sentido, a gente tá sempre vivendo a primeira vez. A gente tá sempre vivendo algo fora desse controle, né? Então, começa por aí. Num segundo momento... se a gente fala de futuro, a gente também fala que por um curso de milagres o futuro é o passado. Então, não existe futuro, né?
Por quê? Porque ele diz que o roteiro já está escrito. Então, tudo que a gente vai fazer já está feito. A gente só está revendo o que já foi feito, né? Então, esse medo que a gente tem é esse medo do ego mesmo, de se desfazer, da gente sentir que a gente está fora do controle. Sentir que esse ego está tendo que desfazer o que ele é e desaparecer em sentido da luz. Porque o espírito não morre, por isso que ele não sofre. Porque o espírito, ele é a integridade, como ele falou, nada foi feito contra o espírito. A gente não consegue deixar de ser quem a gente realmente é, viver a nossa natureza. Mas o ego, sim. O ego, ele muda. Um dia eu tô assim, outro dia eu tô assado, um dia eu acho que eu sou desse jeito, outro dia eu acho que eu sou de um jeito diferente. Porque está relacionado àquilo que eu identifico que é o ego. E o ego, sim, ele vai morrer. Ele sabe disso. E por isso ele vai criar narrativas de medo muito fortes. Onde muitas vezes a gente vai ter guianças específicas de faz tal coisa, e a gente vai ter muito medo. E ele vai levantar, às vezes, testemunhas, pessoas que vão aparecer para dizer pra você não faz isso, porque isso vai dar muito ruim. Porque também faz parte de todo o sistema de pensamento do ego. Então vão aparecer, às vezes, testemunhas, vão aparecer ideias de passado. Já fiz isso, não dá certo. Vai aparecer, às vezes, ideias, às vezes, que até são irracionais mesmo, mas que a gente vai se apegar pelo medo de seguir em direção à luz, né? Porque realmente topar de verdade esse caminho levanta muita coisa, levanta muita resistência, né? A gente tem que ter um sim muito forte. Todos nós temos um sim forte, porque ele diz, o roteiro está escrito, o caminho já foi feito, todo mundo vai chegar, né? O fim é garantido, o sucesso é garantido, né? Mas o fato que conforme a gente atravessa, muita coisa vai ser levantada. E pra gente se dissuadir, né? Pra gente voltar e dar um passo pra trás. Né? E eu acho, assim, tão... Não sei se vocês têm essas experiências, assim, de às vezes olhar pra trás, né? Quando a gente tem medo de tomar uma decisão, e daí vem um monte de medo na nossa mente, mas ainda assim a gente toma, e depois a gente vê que não é nada daquilo. E isso é o sistema de pensamento do ego, gente. É isso, sabe? E é por isso que a gente tem que ficar atento, porque são como fantasmas que ele levanta, que são amedrontadores. Verdadeiramente amedrontadores quando a gente está pensando. Mas que quando a gente atravessa, não são verdadeiros, porque são fantasmas, são ilusões. Né? Eu já tive processos, às vezes, de medos que chegavam a ser irracionais. Muito grandes, assim. Acho que daí uma época até compartilhei com a Meire, que foi nesse processo de despertar, que eu tava também me aproximando de um curso de milagres, porque às vezes ele traz esse lugar maravilhoso, mas ele traz resistência também. E eu já tive momentos de estar ali com uma resistência absurda, que vinham ideias malucas, que não estavam relacionadas com a realidade. E eu estava super angustiada, acreditando naquelas ideias, mas que realmente não tinha nada acontecendo de fato fora. Era só esse processo de eu dando um passo em direção à luz e as resistências que vêm assim para dissuadir a gente de seguir. Mas conforme a gente segue, às vezes aparece, né? E ele fala, às vezes, já ouvi, não vou saber especificamente em que trecho do livro, mas tem momentos que ele fala que ele nunca ia dar uma guiança que a gente não fosse capaz de ouvir. Então toda vez que a gente pede verdadeiramente guiança, a gente recebe. O que faz a gente duvidar é sempre o ego, mas é comum a gente olhar pra trás e saber qual era a resposta, né? Então, sei lá, passa anos, você olha pra trás e fala, no fim eu sabia que era aquele caminho ali que eu tinha que seguir, sabe? E mostra que a gente sabia a resposta, a gente sabia qual era o caminho a seguir. A gente só precisava purificar essas ideias na mente. E acho que só pra fechar esse comentário, também é um adendo pra gente não se apegar a ideias de culpa, né? Porque o ego leva muita gente também pra esse lugar. Não seguir a guiança, por isso que aconteceu isso, a gente fica culpado, remoendo, sofrendo, né? É um processo de aprendizado, né? Um escolhe de novo. Sempre assim, né? Escolhe de novo. E se a gente pensar, é um pouco reducionista, mas ajuda a gente também, às vezes, a se colocar nesse lugar. Que isso aqui é um grande sonho. Uma escolha errada, tudo bem, é um sonho, é uma ilusão. Escolhe de novo, porque o mais importante é você estar alinhado com Deus, né? A guiança é para isso, é para paz na mente, para a gente acessar os milagres e as curas. Se isso não aconteceu da semana passada, um mês atrás, há 10 anos atrás, não importa. O momento é agora, né? Escolhe de novo agora. Se conecta de novo.
tem algo de muito bonito também se a gente consegue olhar para a escolha errada como uma pérola, né? Como trazendo uma pérola de aprendizado. Tipo, uma escolha errada, ela não precisa ser desperdiçada. Pode ser? Pode ser, mas não precisa. Uma escolha errada é uma escolha, entre aspas, errada, né? Que a gente não seguiu a guiança, por exemplo. Mas se os meus olhos estão voltados para o amor, para a luz, se a minha intenção genuína é fazer a escolha certa, eu acredito com todo o meu coração que dentro dessa escolha errada vai ter um professor ali. Vai ter algo ali que eu vou aprender, que eu vou incorporar e que numa próxima escolha eu já vou estar mais forte, mais íntegra, mais conectada, e assim eu vou aprendendo e caminhando, né? Eu percebo muito no meu processo uma necessidade de clareza da guiança, né? De clareza, tipo, tá bem claro que é para seguir para direita e não para esquerda. E acaba sendo, muitas vezes, eu percebo no meu processo, tá? Mas pode ajudar também no processo de cada uma e de vocês que estão ouvindo, o quanto que isso ainda é também uma exteriorização, sabe? Como se eu quisesse receber de fora algo que vem de dentro. Porque às vezes a guiança que vem de dentro, ela vem num sentir, num impulso, numa ação que não passa pela mente racional. É simplesmente um fazer. Talvez essa entrega, essa constante vigilância na entrega para o divino, sabe? Na tua intenção de entrega. Talvez seja mais importante ou tão importante quanto essa consciência de que está guiando e está sendo para essa direção, para aquela direção. Porque, pelo menos no meu caso, a guiança é tão silenciosa. Poucas vezes é algo claro na minha mente. A maioria das vezes eu olho e falo, uau, eu segui, mas foi algo de dentro, assim, não tem mente, não tem razão, é simplesmente uma vontade que naquele momento está guiada, sim, pelo meu eu superior, porque dentro do meu coração tem essa intenção verdadeira e essa vigilância para que essa intenção possa ser manifestada, né? É quase como uma consciência da pequenez, da pequenez do ego, né? Tipo, eu não vou alcançar muitas vezes o que o meu ser está alcançando, o que minha consciência é capaz de acessar. Então eu confio, entrego, errei, entre aspas, aprendo, busco com muita sinceridade pelo aprendizado, porque aí é isso, é a minha forma de caminhar sem arrependimentos. Se a vida me traz um obstáculo, eu vou procurar aprender com esse obstáculo. E assim eu me sinto cada vez mais confiante de que eu estou seguindo a guiança, sabe? Porque afinal isso já está escrito. Se afinal a integridade ela não pode ser rompida, né? De alguma forma, até aquele caminho para aquela direção tinha algo de importante para me trazer, para me enriquecer. Isso. Sim, eu sinto que é esse o lugar na mente que a gente tem que acessar, né? Desse aprendiz feliz, né? Que aceita cada pequeno passo que dá, da maneira como é, porque essa questão é muito uma questão do ego, né? De estar certo, estar errado, a direita, a esquerda. É o sistema de pensamento do ego que quer muito essa resposta. Quando o objetivo do espírito é os milagres, é o estado da nossa consciência. Então, mais do que ter ido para a direita ou ter ido para a esquerda, é como que você foi para a direita, como que você foi para a esquerda. Preocupado, arrependido, com medo, ou em paz, unido, expandindo amor e milagres, né? É muito mais esse o lugar que ele quer levar pra gente do que pra forma em si, pro que a gente faz. E é um exercício de auto-perdão, da gente ir se desidentificando com essas ideias de culpa, que é isso. São pequenas coisas, que nem a gente falou, que estão manifestando ideias profundas na nossa mente. De que nós somos culpados, de que nós nos equivocamos nas nossas escolhas. Se a gente for olhar, a gente está falando de questões da nossa relação com Deus, né? Dessa última instância, de eu acreditar nesse equívoco, de eu acreditar na culpa, de eu acreditar que eu realmente posso ter feito algo que destruiu as possibilidades aqui nesse mundo, daquele caminho específico. Quando ele quer trazer, perdoa essas ideias de culpa na sua mente, né? Porque é íntegro. Se o espírito é íntegro, você não pode realmente destruir nada. Nada real pode ser ameaçado. Então você não tem esse poder, que é o que ele está trazendo justamente nesse texto pra gente. Você não tem esse poder. O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim, a serviço de Cristo.
A abundância de Cristo é o resultado natural da escolha de segui-lo. Todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para sustentar-te. A ilusão de que raízes superficiais podem ser profundas e assim te servir de apoio é uma das distorções em que se baseia o reverso da regra de ouro. À medida que se desiste dessas fundações falsas, o equilíbrio é temporariamente experimentado como instável. Contudo, nada é menos estável do que uma orientação invertida de cabeça para baixo. E nada que mantenha invertida pode conduzir a uma estabilidade crescente. Aqui ele faz uma metáfora, né, com a raiz, né? E então, no primeiro momento ele fala sobre ser guiado, né, é permitir estar a serviço de Cristo, né? E que o milagre é um sinal de que a gente está permitindo essa guiança. E que todas essas raízes superficiais, que são essas ideias de quem a gente é, né, essas construções que a gente fez aqui, essas ilusões que a gente se identifica, todas essas raízes superficiais, elas precisam ser arrancadas. Porque elas não são profundamente profundas para sustentar quem a gente realmente é. E essa é a questão, né? Que é, de novo, não é no lugar do sacrifício, que o ego vai trazer pra gente pelo medo que ele tem de ser dissolvido. De, você tá perdendo uma coisa que é muito importante. Não, você tá perdendo uma coisa que não te sustenta, que não dá conta de sustentar quem você realmente é, que faz com que você se identifique com algo que você não é. Você não pode ser o ser que você é enquanto você se identificar com isso. E por isso a gente precisa arrancar essas raízes pequenas, né? Para que você possa de fato estar em raízes profundas e grandes o suficiente para você. E aí ele fala: à medida que desiste dessas fundações falsas, são essas ideias sobre nós mesmos e o mundo, o equilíbrio é temporariamente experimentado como instável. Então parece, temporariamente, quando a gente está desistindo, que está instável. E a gente está trocando um sistema de pensamento pelo outro, né? Então o ego vai dar medo pra gente. Ai, meu Deus, tá botando o pé aí, não bota. Não é assim, não é desse jeito, não vai. Então a gente vai ter a sensação dessa instabilidade, né? Mas é temporariamente, porque a gente está fazendo essa transição, digamos assim, né? Das raízes que eram muito fraquinhas para as raízes verdadeiras de quem a gente realmente é. E daí ele fala... É o tal do desconforto, né? O temporariamente instável. Oh, meu Deus, calma que desapareceu. Eu amei esse final. Fala, Gabi, pode falar. Você quer fechar o final? Não, se você tem alguma coisa pra falar, pode falar, depois eu vou falar. E daí ele fala: contudo, nada é menos estável do que uma orientação invertida e de cabeça para baixo. Que é muito essa frase que a gente escuta, que ele traz, né? O ego, ele fez esse mundo invertido de cabeça para baixo. E é muito interessante, gente, o quão didático às vezes é isso. A gente perceber como o mundo tem uma tendência a colocar as coisas ordenadas de uma forma, e conforme a gente vai se aprofundando na metafísica de Um Curso em Milagres, a gente percebe que é literalmente o contrário. Como, por exemplo, essa ideia de especialismo. Então, para o mundo, para você ser especial é um. Mas pro verdadeiro, né, especial é todos. Então, é o contrário. Então, muitas vezes o ego ele vai colocar a nossa percepção completamente invertida, para que a gente se mantenha preso nesse sistema de pensamento
que para o curso ele fala, é um sistema de pensamento insano, uma loucura o que você acredita. Mas a gente está tão imerso nele, a gente está tão acreditado nele, que ele parece muito natural, ele parece muito verdadeiro. Mas ele é tão incongruente que ele realmente vai levar a gente muitas vezes para os momentos de sofrimento, porque não tem congruência, né? Que é o que a gente falou, tudo que o ego propõe é instável. Então qualquer solução que ele propor nunca vai ser uma solução verdadeira, porque o objetivo do ego não é resolver nenhum problema. É a gente continuar com muitos problemas pra gente continuar permanecendo aqui. Quer trazer mais alguma coisa? Você ia falar mais alguma coisa? Vou falar essa última frase, então. Daí já passo pra você. E daí ele fala por fim, e nada que mantenha invertido pode conduzir a uma estabilidade crescente. Né? Então a gente precisa realmente fazer esse trabalho de desinverter esse sistema de pensamento, que é um processo muito profundo, da gente identificando, né, o que está invertido e desfazendo aos pouquinhos essas identificações. É muito profundo esse último parágrafo. Me conectou muito com um sonho que eu tive, né, que mostrava as flores. Eu tive um sonho recentemente que eu via o jardim daqui onde eu estou morando, as flores sendo arrancadas, e me trouxe muito, muito desconforto ter tido essa visão no sonho, né, porque o sonho ele tem uma energia, falando assim pode parecer, ok, mas na energia do que eu vivenciei ali naquela experiência, foi como exatamente isso, foi como arrancar a parte mais bonita para mim, mais romântica da flor, né, tipo do arbusto ali, que são as flores, e essa nossa ideia de que raízes superficiais, Deus, mas poxa, né, será que não dá para dar uma aprofundadinha aqui nessa raiz específica que é tão bonita, que é tão importante, que eu gosto tanto, enfim, e o quão ilusório é isso. E quando ele fala essa parte, então é isso, me tocou profundo, né? Achei muito sincrônico, fechar dessa forma. E quando ele fala da temporariamente instável, né? A noção de equilíbrio, quando a gente vai desistindo daquilo que é superficial, daquilo que tá de cabeça para baixo. Isso, Gabi, você falou que é didático, mas é didático até na vida. Eu fiz uma analogia para as escolhas, por exemplo, na comunicação, nas relações, aquelas escolhas que temporariamente, que a gente sabe que são as escolhas que a gente tem que fazer, mas que temporariamente podem gerar um certo desconforto, porque a gente nunca faz isso. Como, por exemplo, eu sempre digo sim para uma coisa que eu sei que eu tenho que dizer não. E aí eu tomo coragem e digo não. E aí às vezes reflete fora, nas relações, as coisas que acontecem fora, temporariamente pode trazer sim um certo desconforto. Talvez era mais confortável continuar sustentando aquele sim, porque ali eu estava, né, já era, além de ser conhecido, não mexia muito no campo. Então temporariamente pode gerar, mas nada pior do que sustentar a ilusão que não vai aprofundar e que necessariamente vai levar ao sofrimento. Então é uma escolha, é bancar uma escolha. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão entendendo, então, né? Mas é isso, na vida, várias e várias vezes, quando a gente está empenhada em seguir essa guiança do coração, a gente vai precisar bancar escolhas pela verdade, pela nossa verdade, que podem gerar algum tipo de turbulência. E a turbulência não é um sinal de que a gente está escolhendo errado, muito pelo contrário. É essa consciência aqui, ó, temporariamente você pode experimentar um ajuste. O ajuste está acontecendo ali. E aí depois aquilo se aprofunda e você fala, uau, pronto, que bom que eu fiz, sabe? Que bom que eu banquei, que bom que eu sustentei. Era isso que eu queria trazer. Pode falar, Mary. Então, sobre esse mundo ter sido projetado de cabeça para baixo. Eu lembrei de uma postagem que já apareceram diversas vezes para mim, de páginas diferentes, sobre a lógica correta das coisas, que é exatamente o oposto do que a gente aprendeu desde pequenininho. É, por exemplo, você perdeu alguma coisa. Quando você para de procurar, você acha.
ou quando, enfim, eu não vou lembrar exatamente os exemplos, mas quando a gente está apegado a algo, por exemplo, uma dor, alguma coisa, isso vai continuar ali com a gente, você solta e vai, por exemplo, vamos supor uma pessoa que quer se abrir para um relacionamento amoroso. E aí, se ela tá apegada a uma dor, alguma coisa assim, de um outro relacionamento, e fica naquela ilusão de, eu não posso, tal. Mas quando ela solta isso, ela solta essa ideia, ela solta essa intenção de encontrar a pessoa, enfim, as coisas simplesmente acontecem. A pessoa aparece. Ou também para amizades. Você para de ficar buscando e quando você menos espera, as pessoas vêm. Enfim, alguns exemplos assim de coisas que a gente aprendeu de uma forma e a gente vê que na realidade acontece totalmente o contrário. Então, como você falou, é até bem didático. Então, se a gente quer saber qual que é o jeito certo, o que é o verdadeiro, é só a gente olhar o contrário. E treinar a mente, e claro, e aí vai dar essa turbulência aí, vai dar essa instabilidade, mas é saber que é o sistema de pensamento de Deus e não do ego. É isso. Sim, gente, eu sinto que é um processo bem profundo mesmo, da gente olhar para cada um dessas crenças, né? E sinto que a gente vai acessando, né, de várias formas, como a Mary trouxe essa teoria. Então, essas ideias, a gente está tomando cada vez mais consciência. A mente una está tomando cada vez mais consciência e ela vai chegando através de vários canais, né, digamos assim. E o curso Milagres é um desses canais que vai trazer essa percepção, né, de que muitas vezes a gente está fazendo exatamente o contrário. E é interessante porque a gente vai falar ainda bastante sobre isso, tá, gente? Eu acho que vão ter provavelmente textos onde a gente vai conseguir aprofundar sobre isso. Mas o que ele traz é que pra gente parece contraintuitivo, mas pro espírito é o que realmente é a verdade, né? Que é isso que o exemplo lá da exclusão. Então, pra gente, pro sistema do ego na percepção, a ideia de ser especial é ser único. Mas pro espírito, que é a experiência que a Deia teve, a gente sente que a gente é especial quando a gente sente um com os nossos irmãos. Então, a verdade, ela é clara, ela é limpa, ela é simples. Ele fala várias vezes, esse livro aqui é simples, esse curso é simples, essas lições são simples. É simples. É que a gente está muito acostumado a um sistema de pensamento diferente. A gente está muito acostumado a complicar, a fazer de cabeça para baixo. A gente aprendeu a fazer tudo de cabeça para baixo. Dá um trabalhão. Por isso que o ego tem tantos sistemas, né? Por isso que ele é uma grande armadilha. Que, querendo ou não, o sistema de pensamento do ego é um sistema de pensamento criado pelo Filho de Deus. Não é uma brincadeirinha de criança. Foi um sistema que foi criado pelo poder do Filho de Deus. Então ele é muito engenhoso e a gente fica muito imerso nesse processo. Por isso que muitas vezes a gente tem que pedir uma ajuda, né, do Espírito Santo. Me mostra o que você quer dizer com isso. O que é isso que está acontecendo? Qual é a aliança? Me mostra através da tua percepção, né, para que eu possa realmente ver o que é isso que está invertido de cabeça para baixo. Que muitas vezes vai ser intuitiva. Tem uma frase que a gente conhece bastante, né? Busca e acharás, né? E tem uma seção do livro que ele vai falar, busque e acharás. Só que o sistema de pensamento do ego é busque e não acharás. É isso que o ego promete pra gente. Busca lá, busca bastante. E não encontra. Esse é o objetivo. Fica lá bastante tempo procurando e você não vai encontrar. Felicidade, completude, amor, enfim. Seja lá o que for. Não vai encontrar. Esse é o nosso sistema de pensamento. E o sistema de pensamento do Espírito Santo é busque e acharás. Acharás. E é fácil. Vai achar sim. Se a tua busca for verdadeira. Né? Então é muito mais simples do que o nosso sistema de pensamento. Só que a gente está tão acostumado com o nosso sistema de pensamento que fica muito dissonante, né? E é um passinho de cada vez, né? Acho que é essa percepção das pequenas coisinhas a gente desfazendo e pedindo, né, essa guiança, essa orientação pra gente ir acessando aquilo que a gente está pronto naquele momento para curar na nossa percepção. E a nossa disponibilidade de buscar verdadeiramente.
buscar verdadeiramente, a gente acha. E é isso. E é bem complexo mesmo pro ego, porque o ego vai dizer assim, busca isso aqui, ó, busca isso aqui, é isso aqui que você precisa aqui, ó, é isso aqui, essa outra coisa aqui. E aí a gente vai. Que lindo, que profundo essa sessão. Eu achei muito mágica e realmente essa experiência do começo foi bem especial, tá guardada no meu coração e eu sei que vai reverberar. Agradeço muito. É isso. Agradeço a tua presença, Meire, a tua presença, Gabi. Muita gratidão, amada. Olha, eu vou falar, maravilhoso a tua leitura, a tua interpretação, porque nesse capítulo em especial teve partes que eu ia talvez precisar meditar bem mais tempo para poder começar a entender. Então foi bem especial. Gratidão. E gratidão por estarem comigo nessa experiência que eu pude vivenciar. Pode falar. Gratidão, amados, gratidão, Deia. Gratidão a todo mundo que ouviu, todos os milagres que a gente recebeu, o amor que a gente expandiu. Que a gente possa continuar seguindo aí, fazendo as leituras e acessando esses milagres disponíveis. É isso. Então, vejo vocês no próximo episódio. Gratidão. Tchau, tchau.